Então, gente, como prometido, nosso segundo vídeo do processo de imigração da nossa família, para vocês acompanharem e terem noção de como foi. Então, gente, nosso segundo vídeo, a gente vai abordar o nosso processo de imigração. Nosso processo iniciou em março de 2021. Foi nessa data que deu o start para a gente poder procurar como funciona o processo de imigração. Até então a gente não tinha noção nenhuma. Como foi que aconteceu? O Homero se inscreveu numa feira de recrutamento, nem se pensava em Canadá e nada, só tinha aquela vontade de sair do Brasil, mas a gente não sabia por onde começar. Então ele se inscreveu nessa feira e esqueceu. Aí quando foi um certo dia ele recebeu uma ligação em inglês, perguntando se ele tinha interesse em morar no Canadá e tal, e aí foi que surgiu a vontade de procurar saber mais. Porque na verdade a gente queria sair do Brasil, sair de Macapá mais precisamente, e a gente pensou, se a gente vai sair de Macapá, por que não sair do Brasil? E a gente começou a procurar Europa. E aí, enquanto a gente procurava, surgiu essa ligação do Canadá, e a gente não tinha nem pensado em Canadá nem para passar férias, assim, por exemplo. E aí, por que não Canadá? E a gente começou a procurar, escolher a cidade que a gente queria morar. A gente viu todas as cidades, Ottawa era muito legal, que é a capital do Canadá. E aí chegou, já queria sentar na janela, né? Chegou querendo sentar na janela, a história foi essa. A gente já queria a nossa cidade, a nossa menina dos olhos era Ottawa mesmo, pela estrutura e tal. E aí a gente falou assim, a gente vai pra lá, achando que era um processo simples, né? Vamos juntar algumas coisas e vamos, mas não é bem assim. E aí a gente resolveu pagar uma consultoria, né? Pra gente ter informações mais assertivas do que a gente queria. Essa consultoria, ela foi muito importante pra gente, porque a gente não sabia, né, qual o caminho, a gente só queria, mas não sabia quais eram os meios. E aí ela norteou, ela fez uma análise do nosso perfil, questão de idade, nível de inglês, o financeiro. Então ela apresentou pra gente a realidade, né, que são mais de 80 programas de imigração. Como a Lu falou, são por volta de 80 programas de imigração. E o que a consultoria conseguiu fazer foi nortear a gente do que a gente conseguia, porque a imigração, na verdade, era para dizer o que a gente tinha que fazer para morar em Ottawa. A ideia era essa. E aí ela, tem vários programas de imigração, o mais famoso é o Express Entry, que todo mundo deve procurar. E aí nós fomos atrás de Express Entry, que é uma pontuação que você tem que atingir, e a província, o governo federal começa a chamar as pessoas. E se você vier pelo Express Entry, você pode escolher para qualquer lugar. Só que existem alguns fatores, assim, tudo conta ponto, ou a favor ou contra. Começa a contar, a idade conta contra a partir dos 30 anos, aí tem experiência de trabalho, tem nível certificação, de inglês, né? Nível de inglês conta bastante. Então tem alguns pré-requisitos assim. E aí ela nos apresentou alguns programas e a gente acabou pensando no melhor programa para imigração. A IPP surgiu para a gente como uma esperança de morar no Canadá, porque a gente pensou no programa de imigração e ela falou assim, olha, o IPP, vocês já pensaram nele? É um programa de imigração que contempla o Atlântico, são 4 províncias, Halifax, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island e Newfoundland e Labrador. Se a gente viesse para uma dessas 4 províncias, a gente precisaria basicamente de poucas coisas, assim, 4 quesitos básicos, que é equivalência acadêmica, teste de proficiência em inglês, a gente precisaria de uma job offer da província, de uma empresa designada dentro do Canadá, dentro de uma dessas 4 províncias, elas nos dessem um emprego, e comprovação financeira, que nesse caso era muito mais baixo do que qualquer outro programa que a gente tinha ouvido falar até então. O que tornou o sonho mais possível nesse momento. Agora a gente vai detalhar os 4 quesitos que a gente acabou de falar. O ECA, né, é o ponto inicial do AIP,
dessa imigração pelo Atlântico. Uhum. E é básico. Você precisa fazer a equivalência acadêmica, mas o primeiro passo é fazer a tradução juramentada do teu diploma, que pode ser de ensino médio, técnico ou superior. Depois de você fazer a sua tradução juramentada numa empresa específica para fazer esse tipo de serviço, você vai fazer a equivalência acadêmica, que existe um procedimento, a gente fez pela UES, que a gente vai deixar aqui, a gente vai deixar Os links do que a gente está falando aqui para vocês na descrição. Na sequência. Então a gente fez pela UES, né? Já com a documentação traduzida, o certificado de conclusão. Na verdade foi o histórico, né? Eles só precisam do histórico. Tem que fazer a tradução do histórico, colocar no envelopinho. Em paralelo a isso, a instituição onde você fez a sua formação, ela também tem que colocar a outra via original que eles vão emitir. E esses têm que ser equivalentes. Você junta tudo, que existe um procedimento para esse envio. É um pouquinho chato, mas no próprio site da UES está explicando como é que faz esse envio. Então a gente juntou esses dois documentos e enviou para fazer a tradução, para fazer a equivalência acadêmica. Isso aí durou um tempinho. Porque a gente está no norte, essa é a nossa dificuldade, porque demora muito a sair a documentação de lá, mas enfim, demorou, mas a gente conseguiu essa etapa. O outro ponto é o teste de proficiência. Nesse caso, era aceito o IELTS, que é feito no Brasil, tem algumas cidades do Brasil que é feito o IELTS, e aí a gente fez em Belém. Né, que é a cidade mais próxima de Macapá. Então a gente se organizou, fez a prova do IELTS, que por mais que você saiba inglês, você tem que saber o formato da prova. Esse que aí é o diferencial. Mesmo que tu for fazer um vestibular. Se tu um concurso público. Se tu não for estudar específico para aquele tipo de vestibular, você não vai passar. É a mesma coisa a prova do IELTS. É um formato específico, ela é cansativa, ela é demorada, ela aborda 4 pontos, que é ouvir, falar, ler, escrever e conversar. Então, é o listen, reading, write e speaking. Esses 4 quesitos você tem que tirar uma nota mínima e no final ele dá um geral, um overall, que eles chamam. Aí a nota mínima na época era 4. Era 4, né? E eu tirei bem mais. Era para alcançar. A outra coisa que você precisa é a job offer. É aqui que as coisas começaram a complicar um pouco pra gente. A gente precisava de uma empresa designada no Atlântico, contratar alguém de fora do Canadá e aí fazer todo um processo. Então eles tinham que contratar a gente, tinham que aguardar 5, 6 meses do processo se encerrar para a gente poder começar a trabalhar. Essa era a parte difícil. Então realmente ele é mais para profissões específicas que não tem aqui. No caso, a área do Homero é TI, né? Então tem uma demanda maior, apesar deles estarem precisando, mas eles conseguem absorver da mão de obra local, né? Um caso tipo suporte técnico é mais fácil conseguir aqui do que esperar a gente 5 meses para encerrar nosso processo e a gente vir. O que tem muita demanda era marceneiro, era ajudante de cozinha, carpintaria, tinha muito isso aí. Ainda deve ter. O que aconteceu? Depois que a gente já tinha todos os nossos pilares tudo pronto, ECA, proeficiência, a gente ia procurar a job offer, já que a parte dos recursos a gente ia conseguir, já era certo. Então a gente precisava da job offer. Quando a gente foi procurar, simplesmente o programa que era... Isso tudo a gente conseguiu, era final de novembro de 2021. Isso, quando a gente engatou, agora é a nossa hora de procurar. A gente pegou a lista das empresas designadas e a gente foi começar a procurar. A gente tinha um esqueminha lá para ir eliminando as empresas e enviando o currículo. Aí o que aconteceu? O programa que era piloto passou a ser permanente. E nesse intervalo dessa transição, ele parou de receber a aplicação para atualizar como de fato ia ser agora esse programa permanente, porque ele deu tão certo, né? Chamou muitas pessoas, muitos imigrantes, que aí eles resolveram de fato engatar com esse processo de imigração. Só que aí passou o tempo, né? Eles colocaram datas no site do governo para a gente acompanhar, mas quando chegava essa data eles prorrogavam e aí não tinha definição nenhuma, e aí a gente ficou com o nosso plano assim, voando. A gente não sabia mais o que fazer, porque esse era o nosso foco.
E aí, de cara, a gente não tinha um plano B, né? Porque esse era o meio mais simples da gente tentar a nossa imigração, e aí ficou por isso. Só que no meio do caminho... No final do ano passado, rondou-se rumores aqui de que a New Brunswick teria um novo programa de imigração que seria excelente. Quando foi em janeiro, nosso foco não era esse, a gente não estava pensando nisso. E aí, como estagnou o nosso processo do AIP, em janeiro a gente pensou em fazer um college. Vamos por college, que talvez seja mais fácil, eu estudo e aí enquanto você trabalha, tá tudo certo. E aí, esse programa caiu no nosso colo, que foi o programa dos colleges privados de New Brunswick. Que se você se formasse numa das 19 profissões em demanda na província de New Brunswick, num dos 4, até então, 4 colleges designados. Eram 4 colleges. Quando você se formasse, aplicaria para o PR, que é a residência permanente, que é um equivalente a um green card nos Estados Unidos, que é a residência permanente. Então, vamos fazer. Foi a melhor opção que apareceu pra gente, e aí a gente resolveu seguir isso aí, porque o importante era a gente vir, estar no Canadá, fazer o plano B, C, D e E aqui no Canadá, e a gente conseguir saber como funciona o país, de onde vem, o que tem que fazer, o que a gente pode fazer, como imigrar de outras formas, por exemplo. E é o que você pode fazer. Como se deu a minha entrada no college? A gente se inscreveu porque, graças a Deus, para TI tinham 4 profissões logo de TI. E uma delas me interessava muito, que era o que eu queria fazer, eu já tinha feito no Brasil, que era Cybersecurity. Então, bem, eu vou aplicar para o college, era o que eu queria fazer, tá numa das profissões em demanda, está no programa dos colleges e está num college privado designado para um dos programas. Então, eu precisei da equivalência acadêmica, que eu já tinha por conta do AIP. Precisava de um teste de inglês, o que eu fiz não valia, porque eu fiz para trabalho, eu tinha que fazer para a escola. Mas o college tinha uma outra vantagem, ela aceitava o teste de inglês do Duolingo. Eu não tinha nem ouvido falar isso aí. E a minha prova, minha nota foi equivalente com a do IELTS, assim, foi bem parecida. E consegui entrar, conseguia fazer online, era muito mais fácil, era muito mais barato. Então a gente fez o Duolingo, passei, peguei a nota e aí entrei em contato com o college, a gente fez uma entrevista em inglês para confirmar que eu dava conta de assistir às aulas, de conversar e tudo mais. E aí eu tive que pagar um tuition, que é uma taxa do college de $3.000, que eu consegui pagar no cartão de crédito e parcelado de 3 vezes. Com esses 3 documentos na mão, depois do pagamento da tuition, eu recebi a LOA, que é uma carta de aceite do college, que é a Letter of Acceptance. Eu recebi essa carta de aceite e dei entrada no visto. No processo de visto, o visto de estudante. Mais uma coisa, os colleges privados do Canadá, com exceção do Quebec, que é um mundo à parte, eles não dão direito a OWP para o cônjuge. O que é o OWP? É o Open Work Permit, que é uma permissão de trabalho aberta para que ele possa trabalhar em qualquer coisa, desde que não seja ilegal. Durante o tempo da faculdade, do college do outro cônjuge. E o meu college, no caso, era particular. É particular. Então a gente assumiu esse risco, né? A gente começou a aplicação, um visto de estudos para o Homero, um visto de estudos para o nosso filho mais velho, na época com 16 anos. O meu, a gente tentou, deu essa cara torta aí, vai que. E da nossa bebê, do Visitor Record, né? Para ela. Então a gente tentou um Open Work Permit para ela, porque a gente ouviu histórias de que a gente conseguindo na mesma condição. Exatamente. E gente não conseguindo. Era um risco, a gente assumiu o risco. Né? Depois do tempo que essa aplicação correu, né? A gente vai depois detalhar aqui como foi esse procedimento da aplicação do visto, o que precisa. Saiu o resultado, né? Deles, todos aprovados, e o meu, foi negado. Mas enfim, a gente já tinha o plano B, a gente fez o meu visto de turista, e existe mais outras possibilidades de mudar esse status já estando aqui, que é através do LMIA, né? Que não precisa ter inglês, isso depende muito da disponibilidade do empregador querer te empregar, né? Então, se existir essa possibilidade, a gente tentou. E está tentando, já que a gente está aqui, né? Só que... E outra coisa que acontece também é que visto de turista é válido por 6 meses.
E o que a gente ouviu falar é que na borda, na hora que você chegasse no país, você pedisse um visitor record, porque eles iam estender o visto de turismo dela até o tempo que durasse meus estudos ou meu curso. E aí a gente pediu, foi muito simples, a gente só falou o que queria e disse, tá bom. Ok. Imprimiu e acabou-se. E nesse meio tempo que estava saindo o resultado das aplicações, teve colegas que a gente acompanhava, né? Que a gente tem grupo de Instagram, Telegram, foi aprovado. Então a gente não sabe quais são os requisitos, mas de fato a província já determinou quais são os critérios e eles não dão o work permit para o cônjuge. Gente, uma coisa, a gente vai deixar todos os links do que a gente falou, equivalência acadêmica, do tradução juramentada, tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Inclusive, a gente fez a nossa aplicação sozinho, porque a gente leu, é completo o site do governo, a gente se achou seguro para fazer. Quem não quiser fazer sozinho, contrate um agente, a gente não é agente de imigração. Contrate um agente de imigração, mas a gente fez tudo só. E a maior fonte de informação para a gente foi o site da província de New Brunswick, a gente vai deixar aqui embaixo também, e o site do governo do Canadá, isso é importantíssimo, a gente vai deixar aí.